Oi, gente. Quarta-feira, o evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Puxa vida, o trecho de hoje ele é rico de lições, de considerações. Que vontade que eu tinha de ter bastante tempo para poder conversar com vocês. Talvez até olhando no rosto, olhando nos olhos, porque o evangelho começa com Jesus caminhando e vai falando que ele seria preso, que ele seria condenado, que ele seria traído, que os sumos sacerdotes e os escribas o condenariam, que ele seria levado à morte. Então ele está revelando uma coisa muito triste, muito pessoal. Ele está entristecido, porque ninguém fala que vai morrer com alegria. Nem ele, que é o autor da vida e ele amava a vida, ninguém melhor do que ele para querer viver. Então, quando ele está se desabafando e partilhando aquilo que está no coração, de repente a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João, vem e diz: falando em reino, eu queria que meu filho ficasse à direita, outro à esquerda. Quer dizer, não percebeu a profundidade do que Jesus estava falando, ou então percebeu, mas achou que de repente não era bem uma morte, não era bem uma entrega, não era bem um sacrifício, não era bem um fim. Uma coisa é certa, ela não tinha noção de ressurreição. Ela não percebeu a gravidade daquilo que Jesus estava falando, de ser condenado e morto, e mesmo assim disse: bom, enquanto o Senhor tiver o seu reino, deixa meu filho sentar à direita e o outro à esquerda. E ele disse: bom, isso não compete a mim, depende daquele que beber o cálice que eu for beber. E os dois meninos responderam muito bem: podemos. Esse cálice representa o sacrifício, o martírio, né? E eles anteciparam que estavam dispostos, e acabou que Jesus disse: pois bem, vocês vão realmente beber o cálice. Então, vocês vejam um outro desdobramento. Os outros discípulos, vendo tudo aquilo, ficaram bravos com o Tiago e com o João. Onde já se viu? Que insolência, que frieza, que falta de consideração, e depois que interesse. Mas eles não estavam exatamente defendendo Jesus, porque Jesus não foi respeitado no seu sofrimento, naquela sua fragilidade. Eles estavam bronqueando, porque como é que você pede um cargo que talvez eu estivesse esperando para mim? Então, cada um ali ficou interessado em si próprio e não mergulharam no sofrimento e na abertura de Jesus, não foram solícitos com Jesus. Eu sei dizer que Jesus disse: uma coisa é certa, vocês podem saber que ficar comigo é diferente. E ele volta então no tema de ontem e diz: entre vós não deve ser como é no meio dos governantes desse mundo. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que dá. E arremata: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Então é isso que eu queria que nós percebêssemos, o que Jesus mais uma vez está falando para nós. Para a gente não ficar interesseiro, não ficar bravo, não ficar juiz de ninguém nem de nada, que a gente não tenha pretensões que sejam desse mundo e que passam, que a gente sirva, que a gente dê, que a gente ame. Mas isso é muito difícil, por isso que ele está falando e por isso que ele se oferece para nos ajudar, dizendo: vinde a mim. Então, se nós quisermos realmente viver, ser feliz, fazer alguma coisa de bom, vamos até ele, fiquemos com ele,
ressuscitemos nele.